todos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Este programa que certamente vai ajudar você a ter uma experiência sobrenatural com Deus na sua vida. Acredite mesmo que algo de bom vai acontecer. Hoje nós estamos aqui na próxima hora juntos para aprendermos um pouco mais de Deus, aprendermos um pouco mais da palavra, mas principalmente para nós honrarmos a Deus. Encontro com Deus, ou seja, essa reunião de domingo que nós chamamos, ela tem o objetivo primeiramente de levar você, juntamente conosco aqui no estúdio, a honrar a Deus. Sabe que Deus ele é um Deus bom, é um Deus fiel, Ele quer te ajudar e Ele vai te ajudar. Mas para isso nós precisamos honrá-lo, darmos a Ele o nosso melhor, fazermos para Ele o que não fazemos para mais ninguém. Então é isso que nós, durante essa próxima hora, vamos fazer. Vamos louvar a Deus, vamos honrar a Deus, vamos ouvir as instruções de Deus e no final desse programa nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai tocar na tua vida e a tua vida vai mudar para melhor. Nós temos aqui embaixo no rodapé um número de telefone que você pode entrar em contato para fazer o seu pedido de oração, para tirar as suas dúvidas, para colocar alguma questão que você tenha. Entre em contato conosco, porque nós estamos aqui para te ajudar. E agora nós vamos louvar a Deus. Esse período da reunião, esse momento desse programa, tem o objetivo de nós juntos entrarmos na presença de Deus com louvores, com ações de graças, exaltando ao nosso Deus, honrando a Ele. Sabe que o louvor é um protocolo que faz com que Deus venha estar junto de ti. A Bíblia fala que Deus habita no louvor do seu povo. Então, quando nós louvamos, quando nós cantamos hinos de honra e adoração a Deus, Deus para tudo que Ele está fazendo, vamos dizer assim, para vir estar conosco. Então, por isso, agora é o momento, quer você saiba ou não a música, isso não é o mais importante. O mais importante é você abrir o teu coração para que esse rio de alegria entre na tua vida e chegue ao trono de Deus. Então, vamos louvar agora juntamente com o grupo. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, vamos celebrar, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai Jesus, Jesus vive, Jesus vive para sempre, Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, porque já ressurgiu o Salvador, Jesus vive, Jesus vive para sempre, Cristo vive, Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, já ressurgiu o Salvador. Isso mesmo, nós celebramos o Salvador, celebramos porque nos alegramos em Deus e sabemos que Deus ele está hoje aqui neste lugar e certamente vai também estar aí na sua casa. O louvor é uma porta de entrada para a presença daquele que certamente tem o poder e quer te ajudar. Então, por isso, nós vamos cantar uma outra canção de fé que diz: ser firme, ser forte, porque Deus ele é contigo. O nosso Deus, Ele é bom e Ele vai te ajudar. Então, por isso, ouça essa canção para que essa fé entre no teu coração. Vamos lá ouvir. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu
mesmo, ser firme, ser forte, mesmo diante de uma situação ruim, talvez que você esteja, talvez você esteja assistindo esse programa no momento de busca por um socorro, no momento de busca por uma resposta. Eu não sei qual é o motivo pelo qual você hoje chegou até nós. Nós estamos através desse canal em todo o país, em todo o Brasil, também através do streaming. E não sei sinceramente de onde você está nos falando, está nos assistindo, mas eu sei uma coisa, que Deus, Ele é Espírito e Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, quer dizer que Ele sabe onde você está, conhece as tuas necessidades e Ele está aqui hoje para tocar em você. Quando nós falamos que de fé, fé não é misticismo, fé não é rezar, fé não é fazer alguns rituais e pensar que já está pronto. Não, fé é uma forma de viver em que nós acreditamos que aquilo que Deus diz é a verdade. Por isso, tudo que nós fazemos na igreja tem a ver com a palavra, né? A Bíblia, vamos dizer assim, ele é um manual para cada um de nós que somos cristãos. E o nosso objetivo durante esse programa é te ajudar a crer, a ter fé, a acreditar neste manual. Todo aquele que acreditar, ter fé nesse manual, vai ter vida e vida com abundância, vai ter força. Então, por isso, nessa primeira parte em que nós estamos cantando, o objetivo é, de alguma forma, nós abrirmos a porta do coração. Conforme eu disse, o louvor é um protocolo para nós atrairmos a presença de Deus. Por isso, nesse momento, abra o teu coração, deixa Deus entrar, deixa Deus tocar na tua vida. São músicas, eu não sei se você conhece, talvez se você não conheça, mas apenas ouça, para que essa força, né, que nós chamamos na igreja a unção, que é o poder de Deus, ele entre na tua vida e toque em você. Nós vamos cantar mais uma música que diz do quão grande o nosso Deus é, que só Tu, ó Deus, Ele é Senhor de todas as coisas da nossa vida e por isso nós o exaltamos. Então, por isso, ouça essa canção e deixa a presença de Deus entrar aí na tua casa. Vamos ouvir essa canção. Tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus acima de outros deuses, só Tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus
exaltamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Nós exaltamos a Ele, a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Então, por isso, deixa eu fazer uma oração para nós, nesse primeiro momento, nós agradecermos a presença de Deus que já está neste lugar, já está aqui, já está aí com você. E agora Deus vai falar conosco, vai nos dar instruções. Então, deixa eu orar. No nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço pela Tua presença neste lugar, através deste programa, em toda parte, em todas as casas onde nós estamos agora, em todos os locais onde nós estamos agora a ser assistido. E eu te agradeço, Pai, porque a Tua presença, ela se faz presente, ela que convence, ela que perdoa, ela que renova as forças, ela que dá a esperança, a alegria a todos aqueles que estão assistindo. E por isso, desde já, eu também declaro libertação na mente, para que tudo aquilo que nós falarmos hoje seja vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então você que está assistindo hoje esse programa, acredita mesmo que não é nada por acaso, foi um encontro que Deus causou e permitiu entre nós que estamos aqui e você que está aí. E eu tenho certeza que se você abrir os seus ouvidos, Deus vai falar com você e vai te ajudar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a palavra de Deus em várias áreas. Vamos falar na área financeira, que é sempre um assunto importantíssimo de se falar, porque o dinheiro é uma área importantíssima da nossa vida, é uma área em que nós precisamos conhecer mais as leis de Deus e o plano de Deus para nos ajudar. E hoje nós também vamos falar o porquê que algumas pessoas não vencem, qual é a dificuldade que por vezes Deus tem, não é a pessoa, mas Deus, de nos abençoar. Nós sabemos que Deus pode, ou seja, Ele tem poder, Deus Ele quer, é da vontade dEle nos ajudar, mas por vezes Deus não consegue. E por que Deus não consegue? Então é isso que nós vamos falar hoje. Já começamos na semana passada a falar sobre este assunto e vamos continuar falando durante esse programa de hoje. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você, para te ajudar a agradar a Deus. Antes eu quero só aqui relembrar que nós temos vários programas na nossa grade de programas aqui na TV Maná Brasil. E eu quero te indicar 2 programas, que é o Grupo Familiar e a reunião de sexta-feira, ou o Lutar até Vencer. O Grupo Familiar acontece toda quarta-feira às 20 horas e o Lutar até Vencer, que é um programa também que acontece às sextas-feiras às 20 horas. Quer o Grupo Familiar, quer o programa de Lutar até Vencer, nós também temos ele presencial nas nossas várias igrejas. Nós temos igrejas no Brasil, em vários locais. Também temos grupos familiares em vários locais no Brasil. Se você quer saber de uma igreja mais próxima ou de um grupo familiar mais próximo da tua casa, entre em contato conosco através do nosso SOS ou entre no nosso site também, que temos lá os endereços todos das nossas igrejas e também dos grupos familiares para você participar. Mas, em especial, esses programas são programas que estão aqui na TV Maná Brasil, quarta e sexta-feira às 20 horas, e eu convido você a participar, porque vai ser muito bom para você, para a tua vida, para a tua saúde espiritual. Às sextas-feiras é uma reunião de luta espiritual, de guerra. Então, sabemos que há assuntos que não basta orar uma vez, há assuntos que não basta apenas eu pedir para alguém orar por mim, há assuntos que eu vou precisar aprender como vencer, né? Aprender a controlar o mundo do espírito. Sabemos que é lá no mundo do espírito, né, que nós conquistamos, que nós temos acesso a tudo aquilo que Deus prometeu. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, nos lugares celestiais, o que é isso? É o mundo de Deus, né? É o mundo do espírito. Nos lugares celestiais, Deus já tem lá preparada todas as bênçãos necessárias
para você. Tem a tua saúde, a tua família, finanças, tem libertação de problemas. Mas a Bíblia também fala no mesmo livro de Efésios que, embora andando na carne, embora nós sejamos de carne e osso, né, nós não podemos lutar, militar segundo a carne. E a Bíblia diz que a nossa luta ela é espiritual, que não devemos lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Então, olha que interessante, tem duas forças que operam no mundo do espírito. A força de Deus e a força do diabo, desse ser espiritual do mal. E às sextas-feiras, nós aprendemos a como lutar no mundo do espírito. Aprendemos como destruir as barreiras, como libertar a nossa vida de impedimentos, de tropeços que se levantam. Então, por isso eu quero encorajar você para assistir a este programa às sextas-feiras. Se você estiver próximo de uma igreja, vá até uma igreja Maná mais próxima à sexta-feira para você também lutar até vencer. A Bíblia, por exemplo, conta a história de um homem chamado Daniel. E o Daniel, ele foi um dos grandes heróis da Bíblia, um profeta de Deus. E ele estava habituado a orar e ter a resposta da oração. Mas ele diz, a Bíblia diz que ele, num determinado momento, orou e não teve a resposta. Então ele foi buscar a Deus e Deus disse para ele que desde o primeiro momento que ele orou, Deus respondeu. O problema é que um demônio, né, um ser espiritual, impediu que essa bênção chegasse até ele. Então, às sextas-feiras nós vamos lutar, nós vamos fazer guerra, e eu tenho certeza que todo impedimento, toda a amarra que esteja na tua vida impedindo as bênçãos de chegar até você, vai cair por terra e nós vamos vencer. E essa reunião de domingo, que é hoje, né, um encontro com Deus, ele é uma reunião para nós falarmos de fé, para nós enchermos o coração dessa verdade que é a palavra de Deus. E por isso eu quero falar agora um pouco da área financeira e quero desde já encorajar você a adquirir esse livro, que é o livro acerca de finanças. Sempre que nós falamos de finanças na igreja, nós falamos com um objetivo que é muito mais do que falar de dinheiro. Nós não falamos de dinheiro na igreja para falar como aplicar, o que é receita, o que é despesa. É muito mais que isso. Quando nós falamos de dinheiro na igreja, nós estamos falando de um espírito, nós estamos falando de uma força. O mundo ele é governado por duas forças. Duas forças operam no mundo, Deus e o diabo. E essas duas forças se utilizam vamos dizer assim, de armas, vamos dizer, de pessoas, de ferramentas. E quando nós falamos do diabo, o diabo se utiliza do mundo para se opor à igreja, que é a ajudadora de Deus nessa luta, nessa guerra. Quando nós falamos de dinheiro na igreja, nós não estamos falando a maneira do mundo. O mundo, quando fala de dinheiro, fala no sentido de obter coisas, da ganância, no sentido de obter mais lucro, de ter mais posses, de ter maior controle das coisas. E quando nós falamos de dinheiro na igreja, nós não estamos falando dessa forma, nós estamos falando a maneira de Deus. E a maneira de Deus nós estamos falando de dinheiro para nos libertarmos da escravatura e do sistema deste mundo. Esse mundo que nós vivemos, ele está debaixo de uma escravatura. Esse mundo que nós vivemos, ele está debaixo de uma cegueira espiritual, que é o que a Bíblia fala. E quando nós aprendemos de dinheiro, né, mas a maneira de Deus, nós aprendemos a depender de uma outra força que é sobrenatural e que é superior ao sistema deste mundo. O sistema do mundo, ele está comprado, ele está corrompido. O sistema do mundo serve para alimentar o mundo. O governador do mundo, conforme eu estava dizendo, é um ser espiritual que é o diabo, é Satanás. Então, este mundo, ele está, vamos dizer assim, viciado, ele está escravizado a esse sistema. E nós que somos de Deus, nós temos uma outra fonte, nós temos acesso a outra fonte,
que não é a fonte deste mundo, é uma fonte sobrenatural. Por exemplo, quando nós falamos de leis, existem leis que são gerais. Eu já até falei isso aqui uma vez e é importante falar novamente. Existem leis que são universais, né? A lei da atração é uma lei universal, ela é uma lei principal. Nós não estamos flutuando por aí, porque nessa lei exatamente nos ensina que nós somos atraídos para o centro da Terra. E é isso que faz as coisas estarem fixas, né, ao chão. Por isso que você não vê prédio voando por aí, né, nem pessoas. Agora, como que você explica um avião, por exemplo, que é um equipamento tão pesado, 30, 40 toneladas, e como é que esse equipamento consegue voar? É porque ele usa uma lei superior. Ele consegue usar uma lei superior à lei da atração, que é a lei da aerodinâmica. E a mesma coisa quando nós falamos de dinheiro. Quando nós falamos de dinheiro, a maneira de Deus, nós estamos falando de uma lei que é superior à lei do mundo, à lei financeira do mundo. Por isso, não interessa se você mora num país rico ou num país pobre. Não importa se você trabalha numa empresa assim ou assada. Deus, ele é poderoso para prosperar a tua vida. Ele é poderoso para te dar ampla suficiência onde você estiver. Se você aplicar as leis de Deus, a maneira de Deus, né, um avião, para ele conseguir voar, ele tem que estabelecer certas regras de acordo com a lei da aerodinâmica ou de acordo com o que essa lei da aerodinâmica define. E a mesma coisa, para eu vencer neste mundo a maneira de Deus, eu tenho que agir e viver de acordo com a maneira de Deus. E na área financeira, a maneira de Deus para uma pessoa vencer é ela ter fé numa lei chamada semear para colher. A Bíblia fala em Marcos 4:26 e podemos abrir as Bíblias apenas para reforçar isso que eu estou dizendo. Se você não tem uma Bíblia, eu encorajo você a adquirir uma ou até mesmo baixar essas Bíblias que tem nas lojas, né, de aplicativos, para você ter acesso a uma Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é muito importante. Tudo que nós fazemos na igreja ou aqui nesse programa tem sempre o aval da palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do fabricante. Aqui tem as instruções todas que nós precisamos para ter fé e para vencer. E aqui em Marcos capítulo 4, versículo 26, diz assim, olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então aqui está falando de um princípio também básico, principal, que é semear para colher. Se eu quero vencer o sistema do mundo, a maneira de Deus, eu preciso ter fé nesse método de semear para colher. Semear o quê? Semear dinheiro. Se eu preciso de dinheiro, eu preciso semear dinheiro. Assim como uma pessoa que quer colher feijão, ela precisa semear feijão. Se ela quer colher batata, precisa semear batata. Se eu quero dinheiro, eu preciso semear dinheiro. Onde é que eu semeio dinheiro? Na casa do tesouro, na igreja, na casa de Deus. Por quê? Porque eu vou dar força a Deus. Quando nós semeamos o nosso dinheiro na igreja, nós estamos dando força para que Cristo, para que a palavra de Deus continue a ser pregada. Então, por isso, a igreja, vamos dizer assim, é um solo fértil que vai fazer com que o método de Deus, que é semear para colher, te produza frutos a 30, a 60, a 100 por um, conforme está escrito. E sabe, hoje nós estamos falando da área financeira e não sei qual é o seu padrão de vida, não sei, você que está assistindo esse programa, qual é o seu padrão, né? Não sei se você hoje está numa situação mais complicada na área financeira, se você tem dívidas, eu não sei, talvez se você está assistindo esse programa e você já tem uma boa condição, já é uma pessoa muito esclarecida, que já lida bem com a parte financeira, talvez você seja rico, não sei qual é
o teu o seu status social ou a tua posição econômica. Mas uma coisa é certa, se nós aplicarmos as leis de Deus, nós temos capacidade para aumentar o nosso padrão de vida. Se você está muito abaixo, você vai conseguir sair do buraco. Se você já saiu do buraco, você vai conseguir subir a montanha. Eu tenho certeza que se você colocar essas leis em operação, a tua vida financeira vai dar um salto. Por quê? Porque Deus é Ele quem supre. A Bíblia fala em Filipenses, e podemos abrir as Bíblias lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 19. A Bíblia, o livro de Filipenses fica no Novo Testamento. E eu estou abrindo a Bíblia de propósito para você em casa também ter tempo de abrir a sua Bíblia e acompanhar essas reuniões com a Bíblia, porque a Bíblia, volto a dizer, é a palavra de Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, quer dizer que se nós aplicarmos a nossa fé no método de Deus, fazendo as coisas do jeito que Deus ensina, nós vamos ter acesso a um armazém espiritual. Vamos ter acesso, vamos dizer assim, aos cofres de Deus. Vamos ter acesso às riquezas de Deus, que vai suprir cada uma das nossas necessidades aqui na terra. Se você hoje decidir fazer de Deus a sua fonte, o que é fazer de Deus a fonte? É confiar no método dele. É viver a maneira de Deus. Assim, volto a dizer, como um avião, para ele voar, ele precisa se adaptar às leis da aerodinâmica, porque senão ele não voa, né? Um carro pode andar a 200 por hora, a 200 e poucos por hora, e isso não faz do carro um avião. Mas um avião a 200 por hora, 300 por hora, ele consegue voar. Como que isso é possível? É por causa das leis da aerodinâmica que o avião se ajusta. E assim também somos nós. Se nós decidirmos viver a maneira de Deus, mesmo você trabalhando onde você trabalha, mesmo você estando na cidade onde você está, na situação em que você está, se você decidir aplicar as leis de Deus, você vai vencer. Porque Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir as tuas necessidades, não mediante ao que você tem na conta, não mediante ao teu país, não mediante a tua cidade, mas mediante as riquezas que Deus tem em glória através de Jesus Cristo, certo? Então, essa é a palavra de Deus para a nossa vida financeira. Se você decidir hoje esticar a tua fé, semear mais, decida semear mais. Talvez você já entende essa lei e já até semeia, já até oferta, já até traz os dízimos. Decida esticar mais a tua fé, porque quanto mais você semear, a Bíblia fala em 2 Coríntios, se você semeia muito, você vai colher muito. Se você semeia pouco, vai colher pouco. Cada um contribua segundo propôs no coração. Decida propor no coração ser grande, semear mais, aumentar o seu padrão de vida, para ser um bom testemunho de Jesus Cristo onde você estiver. Então, deixa eu orar por você, você que decidiu hoje agir, eu vou orar e eu tenho certeza que essa palavra vai ficar confirmada aí no teu coração de grande bênção, de grande prosperidade. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti todas essas pessoas que hoje decidiram no coração, proporam no coração ser fiel, semear, dar a Ti o melhor. E eu declaro no nome de Jesus, colheita sobrenatural sobre cada uma dessas pessoas. Tu és o Deus que não falha, que não mente, não volta atrás daquilo que promete, e por isso nós declaramos a abundância financeira em nome de Jesus. Amém e amém. Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, você agora pode semear através desses dados que nós temos em rodapé ou através do QR Code, para você entrar agora, para você trazer agora as tuas ofertas, os teus dízimos à casa de Deus. Então, ouça essa canção e já voltamos. Dai, ser-vos-á dado, boa medida
recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a tua palavra pra fazer, dai, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, nada vai te faltar. Jesus é o teu pastor e certamente Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Nós vamos agir, vamos praticar o método de Deus conforme aprendemos hoje. Vamos deixar de depender do sistema do mundo e vamos passar a depender do sistema de Deus, certo? Nós agora vamos falar um pouco a respeito de um outro tema que é baseado nesse livro, Por que razão há crentes que não vencem? E eu quero novamente exortar você, encorajar você, se você deseja, né, adquirir esse material, você pode entrar em contato conosco através do SOS, que nós vamos indicar para você a melhor forma de você adquirir esse livro, seja no formato físico ou seja no formato digital, através de um e-book. E onde você estiver, nós vamos fazer esse livro chegar, porque certos ensinamentos ou certos conhecimentos não são descartáveis. Há conhecimentos que nós precisamos ter, porque isso vai fazer parte da vida ou da nossa vitória. Para nós termos sucesso, para nós vencermos neste mundo, nós precisamos conhecer as leis de Deus e as regras de Deus. E um dos objetivos desse livro, que o nosso apóstolo, que é o líder da Igreja Maná, que já está em mais de 50 países, é uma igreja que tem quase 40 anos, né? E que por onde tem passado, né? Onde nós temos Igreja Maná, o povo tem praticado, tem vencido, tem prosperado, está com base exatamente nessas palavras. Por que razão muitas vezes o crente não vence? Por que razão muitas vezes as pessoas não vencem? E uma das coisas que nós aprendemos é que muita gente não vence exatamente porque desconhece a vontade de Deus, desconhecem o método de Deus fazer as coisas. E esse é um problema. Por isso que na semana passada nós falamos aqui um pouco a respeito de construir a casa na rocha, construir a vida na rocha. E lemos Mateus 7:24, em que Jesus ele explica essa parábola, né, dizendo, comparando dois homens, um que construiu a casa na rocha e o outro que construiu a casa na areia. Aí vieram os ventos, vieram os temporais, vieram as dificuldades e combateram contra aquelas casas. Aquele que tinha a casa na rocha se manteve de pé. Aquele que tinha a casa na areia teve um grande problema porque a casa caiu. E sabe, a diferença de um para o outro é que o que tinha a casa na rocha, ele ouvia e praticava. Ou seja, ele adquiria conhecimento da palavra de Deus e colocava em ação. Já o outro, até ouvia, até sabia, mas não praticava. Sabe que aqui está um segredo importantíssimo para quem quer vencer. Não é só ouvir, mas é colocar em prática. E uma das coisas que nós vamos falar hoje é que, muitas vezes, uma pessoa, ela ouve a palavra, ou ela ouve aquilo que Deus ensina, e fica, de certa forma, apática.
É a mesma coisa, a pessoa muitas vezes, ela fala, não, eu agora quero emagrecer, né? Eu agora vou cortar os carboidratos, vou cortar o açúcar, vou cortar isso ou aquilo. Mas a pessoa está sempre adiando, está sempre adiando. Amanhã eu faço isso, depois de amanhã eu faço isso, depois de amanhã eu faço isso. E a verdade é que a pessoa, ela vai, o famoso empurrar com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga e não pratica, não faz. E a Bíblia chama isso de uma pessoa morna. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa apática, é uma pessoa que não reage, é uma pessoa que está numa postura de aceitar as coisas como são, porque pronto, é assim, paciência. E sabe, essa atitude na vida de uma pessoa vai fazer com que ela não vença. Uma pessoa, para vencer, ela precisa ser zelosa, né? O que é o zeloso? O zeloso é aquele que toma decisões, que se arrisca, que decide fazer, que ouve aquilo que Deus fala na sua palavra e leva isso a sério. Se Deus disse assim, então eu vou fazer dessa forma. Por exemplo, nós falamos da área financeira. O que é uma pessoa, por exemplo, apática, morna? Ela ouve, até pensa assim, nossa, seria tão bom, né, se isso funcionasse, mas a pessoa não faz nada. Já um zeloso é aquele que ouve e diz assim, não, eu vou praticar, eu vou colocar em prática essa palavra. E eu não sei como, não sei de que forma, mas se está escrito, eu vou fazer e Deus vai ser comigo. Ou seja, esse espírito, essa atitude vai fazer com que uma pessoa vença. Então, por que razão há pessoas que vencem? Por que razão há pessoas que não vencem? Porque aqueles que vencem, eles têm uma atitude zelosa, têm uma atitude de agir, de ouvir e de praticar, de fazer aquilo que Deus manda, mesmo sem entender. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 91, é um salmo muito conhecido por todos, né? Mesmo você que é católico, certamente já ouviu esse salmo, ou até mesmo você que é espírita, que está ouvindo esse programa, ou você que não tem religião nenhuma, certamente você já ouviu falar do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, né? É o Senhor que o chama pelo nome, é o Senhor que o guarda, 1000 podem cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Ou seja, é um salmo muito bonito que fala do cuidado e da proteção de Deus na nossa vida. Mas, esse salmo, ele é dedicado, vamos dizer assim, aos zelosos, àqueles que têm uma atitude de estar debaixo da proteção de Deus, de se submeter àquilo que Deus diz. Quando uma pessoa, ela fica morna, fica apática, não reage, está sempre empurrando as coisas para amanhã, eu não vou fazer agora porque não, eu estou cansado, estou isso, estou aquilo. Essa pessoa, ela não tem a proteção de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não consegue ajudar. Deus quer, Deus pode. Mas por que Deus não consegue? Deus não consegue porque a pessoa não age de acordo com as leis de Deus. Para Deus conseguir nos ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. E se você decidir fazer a tua parte, tenha certeza que Deus que quer e pode, Ele vai te ajudar. Quer ver um outro exemplo? Quando nós falamos de alvos, a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Se você tiver uma Bíblia, abra a tua Bíblia para te ajudar a entender isso que nós vamos falar hoje. Romanos capítulo 4, versículo 17. Nós vamos falar a respeito de alvos, ou seja, por que razão há crentes que não vencem? Não vencem porque não têm alvos, porque estão mornos. Uma pessoa zelosa, uma pessoa proativa, é uma pessoa que pensa, que sonha, que idealiza. O que é um alvo? Alvo é um objetivo, é um sonho, é algo que eu quero alcançar. Alvos normalmente são coisas difíceis. Não são coisas fáceis. Uma pessoa, ela não tem alvos que são fáceis de ser atingidos, porque isso facilmente a pessoa vai lá e faz, ela não precisa de ter um alvo para isso. Alvos são coisas que muitas vezes
vai necessitar esforço, ou até mesmo para aquela pessoa, naquele momento, é impossível. Né? Uma pessoa que está doente, ela tem o alvo de ficar curada. Muitas vezes é impossível ela ficar curada, por quê? Porque ainda a medicina talvez nem tenha solução para aquele problema. Talvez uma pessoa tenha o sonho de ser um empresário, mas talvez a capacidade econômica que a pessoa tenha não seja possível. Então, um alvo é algo muito difícil, mas que se a pessoa decidir fazer de acordo com os métodos de Deus, ela vai vencer, ela vai prosperar, ela vai ter sucesso. Então, por isso, o que nós aprendemos aqui em Romanos capítulo 4, versículo 17? A Bíblia diz assim, olha, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, Deus aqui falando com Abraão. E daí diz assim, olha, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus, ele é assim. Deus, ele é um Deus de alvos. Deus, ele é um Deus do sobrenatural. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe, a Bíblia fala em Oséias que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E muita gente não consegue vencer na vida exatamente porque estão amarradas na mente, estão escravas na mente. Sabe que existem coisas que aconteceram no passado, ideias erradas, problemas do passado, que impedem as pessoas de ir para frente. Por exemplo, há pessoas que talvez sofreram uma traição. E essa traição faz com que a pessoa, hoje, desconfie de tudo e de todos. Há pessoas que arriscaram, numa certa altura da vida, a fazer algo, e aquilo não correu bem, não deu certo, por vários motivos. Por falta de experiência, ou porque se precipitou em muita coisa, ou porque confiou nas pessoas erradas. E passado um tempo, aquela pessoa se depara com oportunidades semelhantes e logo ela se lembra do passado. Ah, lá atrás foi a mesma coisa e não deu certo. E muitas vezes, agora ela tem uma oportunidade gigantesca à frente, mas porque está amarrada ao passado, a pessoa decide errado e continua a ficar na mesma. Sabe que existem certas imagens erradas, conceitos errados, até mesmo coisas que, por exemplo, uma pessoa ela faz e ela nem sabe por quê. Ela aprendeu assim e vai repetindo aquilo assim. Isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós. Por vezes, por causa de coisas que a nossa avó, que a nossa mãe, ou que um tio, ou que um vizinho disse, e aquilo passa a ser a regra para a nossa vida. E muitas vezes são coisas negativas, são coisas que nos atrapalham de seguir em frente, de obter o novo que Deus tem para nós. O nosso Deus, ele é um Deus de coisas novas. A Bíblia fala que Deus, ele criou tudo a partir do zero. Deus não tinha um grão de areia para fazer areia. Deus, ele não tinha uma estrela para fazer estrela. Mas a Bíblia fala em Gênesis que Deus, ele criou tudo a partir do zero. Deus dava ordens e os luminares foram criados. Deus dava ordens e os animais foram criados. Deus deu ordem e os seres aquáticos, né, foram formados. Deus fez o firmamento. Deus fez tudo. Então, esse Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, eu e você, nós somos a imagem e a semelhança dele, conforme está lá em Gênesis. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, se eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos como Deus, funcionamos como Deus, somos espírito, né? E funcionamos como Deus. Se Deus chama as coisas que não são como se já fossem, eu e você também, se chamar as coisas que não são como se já fossem, também vão acontecer. Então, por isso, qual é a palavra de hoje para nós? Por que razão há pessoas que não vencem, ou há crentes, ou há pessoas de forma geral que não têm sucesso ou não prosperam na vida?
porque estão amarrados ao passado, estão amarrados às ideias erradas, não têm alvos, não têm objetivos, ficam construindo a vida à maneira do vizinho, do tio, do avô, e por isso Deus, que tem preparado grandes coisas, não consegue ajudar aquela pessoa. Então, qual que é o meu conselho para você hoje? Decida mudar. Decida mudar. Decida colaborar com Deus. Sabe que Deus, Ele é poderoso, Ele faz como Ele quer. Mas na nossa vida, eu e você é que damos ou não autoridade para Deus. Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele para na nossa decisão, na nossa escolha. E se hoje eu e você decidirmos colaborar com Deus, ou seja, acreditando, tirando as ideias erradas, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, para nós renovarmos o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se hoje nós tomarmos essa decisão de abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para sonhar, nos libertar das imagens erradas do passado, rasgar esse passado que nos prende, tenha certeza que Deus, que pode e quer, Ele vai conseguir te ajudar, certo? Nós vamos ouvir uma canção e eu peço que você ouça essa canção, que é uma canção muito importante, uma canção de fé, que é um resumo daquilo que nós falamos aqui hoje, da importância de nós sonharmos, idealizarmos. E eu desejo que essa canção, ela entre no teu coração e traga vida e força para o teu espírito. Então, enquanto você ouve essa canção, preste atenção na letra e receba o poder de Deus para a tua vida. Sonhar, imagina o teu futuro a sorrir. Pense em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tirar os olhos do passado que passou. Esqueça tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. Você ouviu essa canção de fé e uma canção que fala exatamente do plano de Deus. O plano de Deus para nós é nos fazermos vencedores, nos fazer ganhar todas as coisas, conquistar. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, não é? Que é libertar o perdão, libertar a nossa mente de amarras do passado. Tudo isso que nós falamos aqui hoje. Se você fizer, acredite que a tua vida vai mudar. E sabe, muita gente hoje entrou em contato conosco para fazer pedidos de oração, para colocar assuntos diante de Deus. E sabe que aqui agora é o momento, esse é o momento, de você que fez esses pedidos de oração, colocar diante de Deus estes assuntos. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós, em oração, pedirmos a Deus, ou falarmos com Deus, ou apresentarmos a Deus, Deus é fiel e justo para responder essas orações.
sabe que nós precisamos ter fé. Fé é acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Fé é acreditar nas promessas de Deus. E se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, estamos certos que aquilo que Deus promete já é nosso. Então, por isso, quando nós falarmos, quando nós orarmos, nós acreditamos no coração e recebemos, porque já é nosso. Esse é um segredo de fé importantíssimo. Sempre que nós fazemos a oração da fé, é importante fazer duas coisas. Primeiro, saber qual é a vontade de Deus. Então eu vou diante de Deus com uma promessa. O que Deus promete na sua palavra? Se eu fiz um pedido de oração pela libertação, por exemplo, do medo, do vício, pela libertação de um problema familiar, eu tenho que saber uma promessa. Qual a promessa de Deus para essa área? A Bíblia fala, por exemplo, que Deus não nos deu espírito de medo. A Bíblia fala que Deus nos resgatou das maldições. A Bíblia fala que é Ele que perdoa os nossos pecados e sara a enfermidade. Então, ou seja, existem muitas promessas para nós aprendermos, para nós meditarmos e para nós colocarmos a nossa fé nela. E depois, a primeira coisa é acreditar numa promessa. E a segunda coisa é receber. Receber é aceitar. É eu recebo, eu aceito essa promessa para a minha vida. E a partir de agora, decide andar pela fé. Andar pela fé não é uma religiosidade. Andar pela fé é, todos os dias, você acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Quer sinta ou não, quer veja ou não, quer alguém fale o contrário, você continua acreditando que o que Deus diz é a verdade. E é isso que nós vamos fazer agora, vamos fazer a oração da fé. A oração da fé, você que entrou em contato conosco, você que enviou seu pedido de oração, agora você vai trazer à tua memória este assunto e nós vamos fazer a oração da fé. Então, por isso, fale assim comigo, ó Deus, eu trago agora, diante de Ti, este assunto e pela fé, eu recebo a Tua promessa para a minha vida, em nome de Jesus. Deixa só eu orar, é no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todos esses pedidos de oração. Todos que entraram em contato conosco hoje e reconheceram em Ti a solução das suas vidas, eu invoco agora do Teu poder que entra agora na vida de cada pessoa que fez hoje essa oração da fé. E através da fé, essas pessoas estão libertas de toda doença, de todo problema, estão libertas de toda atuação maligna, de toda obra perversa do diabo. Está agora nulificado todo o poder da bruxaria na vida dessas pessoas. Estão libertas de toda a maldição lançada contra a vida delas em nome de Jesus. Eu declaro agora libertação para todas essas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você fez essa oração e agora há algo importante a se fazer, que é agradecer. O princípio da fé é exatamente nós estarmos certos de que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Por isso nós vamos cantar uma canção que diz, deixa a água viva. A água viva de Deus, ela é o poder de Deus que entra na tua vida e afoga todo o mal, mas faz com que floresça o plano de Deus para você. Então ouça essa canção e se você souber, cante. Se não, apenas ouça e deixa a unção de Deus entrar na tua vida agora. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Pai,
você fez essa oração da fé, você recebeu o poder de Deus, agora é acreditar. Depois de orar, é importante acreditar todos os dias que você já está curado, já está liberto. Acreditar todos os dias que Deus já respondeu a tua oração. E depois, louva a Deus. Sabe, nós temos aqui na TV Maná Brasil programas durante o dia. Temos um programa pela manhã que é Preparação Diária de um Cristão, que vai te ajudar a ter comunhão com Deus todos os dias. Temos tantos outros programas com o objetivo de te ajudar nessa caminhada da fé. No próximo domingo nós vamos estar aqui para mais uma reunião, para mais um programa, e também nós vamos continuar falando um pouco mais deste assunto, vamos orar. Por isso você pode convidar outras pessoas, anunciar outras pessoas que nesse programa nós vamos orar e vamos aprender um pouco mais como agradar a Deus e como vencer diante dos ataques. Mas antes eu quero fazer uma oração, que é a oração de salvação, porque certamente há muitas pessoas que estão assistindo a este programa e ainda não receberam Jesus como Senhor da tua vida. Agora é hora de você fazer essa oração. Então, fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu acredito que neste momento eu estou recebendo do meu perdão porque eu falhei. E agora, Jesus, pela fé, eu recebo a minha salvação. Amém e amém. Então, olha, você que fez essa oração tão simples, mas tão poderosa para a tua vida, entre em contato conosco para nós podermos te acompanhar, certo? Nós vamos encerrar aqui esse programa. Encorajo você, assista a nossa programação e no próximo domingo estamos aqui para mais um encontro com Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor.